Durante a comemoração dos 5 anos da Pinacoteca de Jundiaí, o secretário de Cultura da cidade, Tércio Marinho, confirmou o comprometimento da atual administração em revitalizar o centro da cidade. Ontem o prefeito Pedro Bigardi também esteve no Jornal Difusor e confirmou também. E sobre este assunto, o jornalismo da Difusora vai conversar agora com o secretário de Cultura de Jundiaí, Tércio Marinho. Prazer em tê-lo no Jornal Difusora, secretário. O prazer é meu e obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema importante para a cidade toda. Secretário, na primeira administração do ex-prefeito Miguel Haddad, o centro passou por uma revitalização, cujos objetivos eram atrair a população e afastar prostitutas e travestis. Nada disso aconteceu. O que a atual administração do prefeito Pedro Bigardi pretende fazer para revitalizar de fato o centro? O centro da cidade, ele é uma área importante, evidentemente. O centro da cidade em qualquer cidade, sem dúvida nenhuma, é importante. Nessa administração são ações combinadas que envolvem a cultura, os imóveis que a cultura administra, o centro teatro, o museu, o centro de memória e também uma ação que envolve desenvolvimento econômico, planejamento, a guarda municipal, enfim. Na verdade, a revitalização do centro, ela primeiro passa por uma mudança na própria estrutura da área central, né? A questão da iluminação, uma melhoria nas praças, de forma que elas possam receber uma agenda cultural que seja frequente e que tenham várias intervenções de vários segmentos, para que a população, independentemente de opção, de gosto, ela tenha essa alternativa durante o seu almoço, durante o período em que ela passa no centro para os seus compromissos, ou mesmo à noite, você tenha essa programação estendida. E também tem a questão do turismo, né, que é fundamental você ter opções ali na parte de gastronomia, de comércio. Quer dizer, isso existe uma ação que envolve também o Sindicato do Comércio e a Associação Comercial, né? Quando o centro contava com cinemas, havia um grande movimento pelas ruas no período noturno. A administração tem pretensão de incentivar a instalação de um cinema na região central? Olha, veja bem, nós hoje, é natural que quando nós tínhamos essas salas de cinema, aliás, tínhamos duas ali, praticamente uma em frente à outra, né? Isso tem naturalmente um atrativo, as pessoas saem do serviço ou vão naturalmente ao cinema. Existem discussões nesse sentido. É claro que precisaria adequar o espaço e criar uma programação que seja eficiente, que apresente uma programação diversificada e que no momento em que se implanta esse tipo de ação, ela não pode ser interrompida, né? O grande problema de política pública, seja ela qual for, é quando você interrompe por algum motivo aquela atividade, né? Isso cria aquele efeito montanha-russa, né? Você depois, para retomar essa atividade, é sempre complicado. Mas, enfim, existem várias discussões em torno disso. Tem sido feitas discussões até com o próprio Conselho Municipal de Cultura e com todas essas secretarias, que são ações transversais, né? Estamos entrevistando o secretário de Cultura de Jundiaí, Tércio Marinho, sobre a revitalização do centro da cidade de Jundiaí. E participa da nossa entrevista, secretário, o doutor Simão. A gente tem acompanhado alguns movimentos culturais aqui no Glória Rocha, e tanto no Politeama, e o que mais tem reclamado é a presença de flanelinhas aqui na Rua do Rosário, Rua da Imprensa, e mesmo lá embaixo no Politeama, a quantidade de flanelinhas que nem de Jundiaí são. E, na verdade, eles acabam atrapalhando e inibindo que o jundiaense possa frequentar o centro. Esse fenômeno, doutor Simão, é um fenômeno hoje que é uma questão, ele acaba virando, de fato, ele se transforma num drama social, né? Porque a pessoa, ela fica intimidada de fato, porque ela para o seu veículo e ela é abordada. Dependendo da abordagem, ela é hostil. E naturalmente isso ele se propaga com uma velocidade fantástica, né? E nesse sentido, que a gente está colocando essa questão de revitalização do centro, ela passa por esse processo também. Na verdade, isso envolve naturalmente essas questões que são segurança e são condições para que essas pessoas estacionem seus veículos
de forma a não sofrer esse tipo de abordagem. Não é uma situação simples de resolver, porque eles se multiplicam, né? Como o senhor mesmo falou, parte deles, eu não sei precisar a quantidade, nem das cidades onde eles atuam eles são. Eles migram com muita facilidade, na medida que existem medidas que intimidam esse tipo de ação, né? Mas isso é uma questão também que, independente da intervenção que seja feita, no sentido de revitalizar, de criar a condição das pessoas circularem com tranquilidade, até do próprio comércio, que fique até mais tarde aberto, mas tem essa ação, que é uma ação que, dependendo da situação, eles se movimentam com velocidade, saem de uma área para outra, e esse processo realmente é um processo complexo de se lidar com ele. Agora, Tércio, por um outro lado, muitos artistas aqui de Jundiaí colocam que existe uma dificuldade em encontrar locais para demonstrar a sua arte. Nós temos aí o Museu da Energia, que ficou muito bonito, e o Solar do Barão. Nós não poderíamos estar usando mais esses espaços para que, com essas atividades culturais, atrair mais gente aqui para o centro? Não tem dúvida. Nós tivemos aí agora, recentemente, uma experiência de... A gente já tem feito intervenções no Museu no Solar do Barão, inclusive promovendo eventos ali, utilizando o jardim, a própria sala, ali aquela sala maior, né? E o Museu da Energia também, a gente tem feito discussão e estamos discutindo uma agenda comum na qual isso possa ser divulgado com antecedência e também abrir esse espaço para que os artistas, independente de espetáculo, exposição ou mesmo reuniões, eles tenham mais espaços para que eles possam desenvolver o seu ofício. A dificuldade, evidentemente, é que na medida em que a cidade cresceu em todos os sentidos, ela também cresceu na demanda na necessidade de atender a comunidade artística. Porém, nós não temos quantidade de espaço suficiente para atendê-los de acordo com a necessidade que todos têm. Hoje está se pensando em várias alternativas, inclusive até recentemente eu e a Carla, diretora do teatro, discutimos uma possível parceria até com a OAB para usar o auditório deles também. Então, assim, são ações no sentido de criar espaços alternativos, além desses oficiais, que é o Teatro Politeama e da Sala Glória Rocha, que também está, nesse momento, com um processo de interdição, e estamos trabalhando para criar as condições para retornar a atividade dela ou iniciar as reformas agora no segundo semestre. E a questão do coreto? O coreto também não poderia ser usado nas ações sociais como foi no passado? Não tem dúvida. É uma área privilegiada. Ali tem uma grande concentração de pessoas e a diretoria do museu ali, que é coordenada pelo Jean, já fez algumas reuniões com a igreja no sentido de ver a possibilidade de utilizar aquele espaço, que é um espaço, inclusive, além do que, acusticamente muito bom, né? Sim. Aliás, eu acompanhei aí uma vez um festival de chorinho aqui no Coreto, que foi maravilhoso. Eu acho que até fomentar não só o pessoal do samba, como também o pessoal da música sertaneja. Eu acho que nós poderíamos fazer essa revigorar o centro, começando pelo Coreto, até pelo seu espaço, facilidade em estacionamento, tudo isso numa logística pró-cultura. Eu vejo essas alternativas, aliás, muito apropriado, muito apropriada essa colocação, doutor Simão, porque o Coreto, além de tudo, tem uma questão simbólica, né? Além de tudo, é um belo espaço, bem localizado, com facilidade de acesso e área de estacionamento. É justamente nesse sentido que a proposta de se criar uma agenda em que promova e colabore com a revitalização do centro, porque no momento que se colocam atividades no Coreto, sejam de música sertaneja, música popular, chorinho, ou mesmo sinfônica, ou algumas intervenções na área teatral ou dança, as pessoas, quando elas têm essa opção, como foi na virada, essas alternativas de ocupar o centro com ações que envolvem cultura, turismo, gastronomia, elas inibem justamente esse fenômeno que a gente estava colocando aqui, esse processo de prostituição, flanelinha, esse incômodo todo, porque
essas ações, além de promover a cultura, valorizar o centro, elas inibem esse tipo de abordagem, porque daí as pessoas não estão, no geral, solitárias ali, estacionando seu carro para alguma atividade, elas estão sempre num movimento coletivo, né? E a questão de trabalhar o processo de iluminação também, isso é uma necessidade que a gente percebe que quanto mais iluminado, mais visível, ela tem essas questões que inibem essa... A cultura tem todo o interesse, ela é, para nós é central esse processo. Evidentemente que a gente também temos discutido isso no sentido de garantir que nós tenhamos orçamento e que a gente desenvolva programas que possam ser utilizados dos mecanismos fiscais de apoio à cultura, né? Porque tem muita empresa, a própria área central tem muito comércio que, na medida que a gente discute essas ações com o setor comercial e de serviços, a gente percebe o interesse deles em participar disso. Secretário, e a partir de quando esse projeto de revitalização do centro da cidade poderá ser sentido pela população? Olha, eu tive recentemente numa reunião agora, essa semana, com o prefeito, com o Pedro e com a Daniela, secretária de Planejamento. Também discutimos essa questão que é urgente. Então, nós pretendemos ainda, nesse segundo semestre, iniciar esse processo com mais intensidade. Aí o próprio secretário de Abastecimento, Agricultura e Turismo, o Marcos Brignoli, está se movimentando no sentido de criar uma agenda com os artesãos, que também é uma atividade extremamente importante. Nós temos cerca de 140 artesãos que são genuinamente pessoas que produzem o seu artesanato, e a gente pretende agora no segundo semestre, de forma efetiva, começar essas ações. E dentro, meados de coisa de 60 dias, que a gente precisa se programar para criar uma agenda e que essa agenda possa ser divulgada no setor de serviço, comércio, com todo aquele sistema que ele tem no centro, inclusive para contar com o apoio da imprensa também, que tem todo interesse em divulgar, em propagar, porque a imprensa tem uma velocidade fantástica no sentido de divulgar essa ação, né? Tércio, vou aproveitar e vou deixar uma ideia minha para vocês da cultura. Uma feira gastronômica apresentando aí tudo aquilo que as festas da periferia, dos bairros apresentam. Seria uma forma também de chamar as pessoas ao centro, como nós tivemos na última, na festa aí da uva. É uma feira gastronômica onde os bairros poderiam vir e trabalhar tudo aquilo que é sucesso nas festas locais. É uma ideia que nós temos considerado, inclusive isso tem dar resultado na medida em que as pessoas, a grande parcela da população, muitas vezes até por conta de uma série de fatores, tem dificuldade até de ir em alguns momentos desses festivos. E aí, se a gente cria uma agenda onde coloca uma feira gastronômica com uma agenda compartilhada com a cultura, seguramente as pessoas têm até motivo para ficar um pouco depois do seu expediente de trabalho, ou mesmo aqueles moradores do centro que também vivem ali, passam o dia ali, e milhares de pessoas trabalham. Mas essa é uma sugestão que a gente tem discutido e é uma sugestão extremamente oportuna, e que nós vamos trabalhar para que essas ações estejam de fato inseridas no dia a dia no centro da cidade. Secretário, agradecemos a sua participação no Jornalismo da Difusora. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema e as sugestões, e no momento que a gente tiver esse processo um pouco mais adiantado, eu me comprometo a retornar e dar essa informação nesse programa. Entrevistamos o secretário de Cultura de Jundiaí, Tércio Marinho, sobre a revitalização do centro da cidade de Jundiaí.